Título: A concepção psicanalítica da perturbação psicogênica da visão. Senhores, proponho tomar o exemplo da perturbação psicogênica da visão, a fim de lhes mostrar as modificações que se operam em nossa concepção da gênese dos distúrbios dessa espécie, sob a influência dos métodos de investigação psicanalítica. Como sabem, a cegueira histérica é considerada um tipo de perturbação psicogênica visual. Acredita-se, de modo geral, como resultado das pesquisas da escola francesa, inclusive homens da categoria de Charcot, Genet e Binet, que a gênese desses casos já é conhecida, pois estamos em condições de provocar experimentalmente uma cegueira dessa espécie se dispusermos de alguém susceptível ao sonambulismo, se o submetermos à hipnose profunda e lhe sugerirmos a ideia de que ele nada vê com um de seus olhos, ele realmente se comportará como se tivesse ficado cego daquele olho, como o histérico que espontaneamente desenvolveu uma perturbação visual. Podemos, portanto, amar o mecanismo das perturbações histéricas espontâneas da visão, baseados apenas no modelo de sugestão hipnótica. No histérico, a ideia de estar cego surge não da insinuação do hipnotizador, mas espontaneamente pela autossugestão, como se diz. E em ambos os casos, a ideia é tão poderosa que se converte em realidade, exatamente como uma alucinação ou paralisia, etc., sugerida. Isto parece perfeitamente lógico e satisfará qualquer pessoa que não leve em consideração os numerosos enigmas que se escondem por trás dos conceitos da hipnose, da sugestão e da autossugestão. A autossugestão, em particular, levanta outras dúvidas, como e em que condições torna-se uma ideia tão poderosa a ponto de atuar como sugestão e de se converter facilmente em realidade? Uma investigação mais aprofundada nos revelou que não podemos responder a essa pergunta sem nos valermos do concurso do conceito de inconsciente. Muitos filósofos rebelam-se contra a admissão de um inconsciente mental dessa natureza, porque não tomaram conhecimento dos fenômenos que nos obrigam a tal admissão. Os psicopatologistas chegaram à conclusão de que não podem evitar trabalhar com elementos tais como processos psíquicos inconscientes, ideias inconscientes e assim por diante. Experiências apropriadas demonstraram que as pessoas que ficam cegas em virtude da histeria veem não o bastante em certo sentido, mas não completamente. As excitações no olho cego podem
provocar certas consequências psíquicas, por exemplo, podem provocar emoções, muito embora não se tornem conscientes. Assim, as pessoas historicamente cegas só o são no que diz respeito à consciência. Em seu inconsciente, elas veem. São observações como estas que nos levam a distinguir os processos mentais conscientes dos inconscientes. Como podem essas pessoas desenvolver a autossugestão inconsciente de que estão cegas quando, não bastante, veem em seu inconsciente? A resposta apresentada pelas pesquisas francesas pretendem explicar que nos pacientes predispostos à histeria há uma tendência inerente à dissociação, a uma desagregação das conexões em seu campo psíquico, em consequência da qual certos processos inconscientes não prosseguem até o consciente. Deixamos de lado completamente o valor que essa tentativa de explicação possa ter no que diz respeito à compreensão dos fenômenos em questão e encaremos o problema de outro ângulo. Como veem, senhores, a identidade da cegueira histérica com a cegueira provocada pela sugestão, a que a princípio se deu tanta importância, foi agora descartada. O paciente histérico ficou cego, não em consequência de uma ideia autossugestiva de que ele não pode ver, mas como resultado de uma dissociação entre os processos inconscientes e conscientes. No ato de ver, sua ideia de que não vê é a expressão bem fundada da condição psíquica e não sua causa. Mas, se os senhores se queixarem da obscuridade desta exposição, não me será fácil defendê-la. Procurei dar-lhes uma síntese dos conceitos de diferentes pesquisadores e, ao fazê-lo, talvez os tenha associado muito intimamente. Desejei condensar em forma sintética todos os conceitos apresentados, a fim de tornar inteligível as perturbações psicogênicas. Travessão. Sua origem das ideias excessivamente poderosas, a diferença entre processos mentais conscientes e inconscientes e a admissão de dissociação psíquica. E não fui mais bem-sucedido em minha tentativa do que o foram os escritores franceses, encabeçados por Pierre Genet. Espero, portanto, que me perdoem não só a falta de clareza com a exatidão da minha exposição e que permitam explicar-lhes como a psicanálise nos levou a uma concepção das perturbações psicogênicas da visão mais lógica e talvez mais de acordo com os fatos. A psicanálise também aceita as hipóteses da dissociação e do inconsciente, porém as relacionamos de modo mutuamente diferente. O conceito psicanalítico é dinâmico e atribui a origem da vida psíquica a uma interação entre forças que favorecem ou inibem uma a outra.
Se em qualquer circunstância um grupo de ideias permanece no inconsciente, a psicanálise não infere desse fato de que há uma incapacidade constitucional para a síntese que se evidencia nessa determinada dissociação, mas sustenta que o isolamento e o estado de inconsciência desse grupo de ideias foram causados por uma posição ativa de parte de outros grupos. O processo devido ao qual teve esse destino é conhecido como repressão e o consideramos algo análogo a um julgamento condenatório nos domínios da lógica. A psicanálise ressalta que as repressões dessa espécie desempenham um papel extraordinariamente importante em nossa vida psíquica, mas que podem também muitas vezes falhar e que essas falhas da repressão constituem a pré-condição da formação de sintomas. Então, se como aprendemos as perturbações psicogênicas da visão dependem de certas ideias relacionadas com a visão ser suprimida da consciência, teremos de admitir, do ponto de vista psicanalítico, que essas ideias entraram em oposição a outras ideias mais poderosas em relação às quais adotamos o conceito coletivo do ego, travessão, um conjunto que é constituído de maneira heterogênea em épocas diferentes, travessão. E por esse motivo se encontram sobre repressão. Mas qual pode ser a origem dessa oposição que provoca a repressão entre o ego e os vários grupos de ideias? Sem dúvida terão notado que não foi possível elaborar essa pergunta antes do advento da psicanálise, pois nada se sabia anteriormente a respeito de conflito psíquico e repressão. Nossas pesquisas, no entanto, nos colocaram em posição de nos dar a resposta desejada. Nossa atenção foi atraída para a importância dos instintos na vida ideacional. Descobrimos que cada instinto procura tornar-se efetivo por meio de ideias ativantes que estejam em harmonia com seus objetivos. Estes instintos nem sempre são compatíveis em si. Seus interesses a miúde entram em conflito. A oposição entre as ideias é apenas uma expressão das lutas entre os vários instintos. Do ponto de vista de nossa tentativa de explicação, uma parte extremamente importante é desempenhada pela inegável oposição entre os instintos que favorecem a sexualidade, a consecução da satisfação sexual e os demais instintos que têm por objetivo a autopreservação do indivíduo, os instintos do ego. Como disse o poeta, todos os instintos orgânicos que atuam em nossa mente podem ser classificados como fome ou amor. Delineamos o instinto sexual desde suas primeiras manifestações
nas crianças até sua forma final, que é descrita como normal. Descobrimos que é constituído por numerosos instintos componentes que se relacionam com as excitações de partes do corpo. E chegamos a observar que esses instintos separados têm de passar por um desenvolvimento complicado antes de poderem servir eficazmente aos objetivos da reprodução. A luz projetada pela psicologia sobre a evolução de nossa civilização mostrou-nos que ela se origina principalmente à custa dos instintos sexuais componentes e que estes têm de ser suprimidos, restringidos, transformados e dirigidos para objetivos mais elevados, a fim de que se possam estabelecer as construções psíquicas da civilização. Conseguimos reconhecer como um resultado valioso dessa pesquisa algo que nossos colegas ainda não estão prontos para aceitar, isto é, que os padecimentos humanos, conhecidos como neuroses, se derivam das maneiras muito diversas em que esses processos de transformação dos instintos sexuais componentes podem malograr. O ego sente-se ameaçado pelas exigências dos instintos sexuais e os desvia através de repressões. Estas, no entanto, nem sempre produzem o resultado esperado, mas levam à formação de substitutos perigosos para o reprimido, e as reações incômodas por parte do ego dessas duas classes de fenômenos tomadas como um todo emergem o que chamamos os sintomas da neurose. Desviamo-nos aparentemente de nosso problema, muito embora, ao fazê-lo, tenhamos tocado na maneira pela qual as condições patológicas da neurose se relacionam com nossa vida psíquica em geral. Retomemos, porém, a questão mais restrita. Tanto os instintos sexuais como os instintos do ego têm, em geral, os mesmos órgãos e sistemas de órgãos à sua disposição. O prazer sexual não está apenas ligado à função dos genitais. A boca serve tanto para beijar como para comer e para falar. Os olhos percebem não só as alterações no mundo externo, que são importantes para a preservação da vida, como também as características dos objetos que os fazem ser escolhidos como objetos de amor. Travessão. Seus encantos. Confirma-se assim o adágio segundo o qual não é fácil para alguém servir a dois senhores ao mesmo tempo. Quanto mais estreita a relação em que um órgão, uma função dupla dessa espécie, contra com um dos principais instintos, tanto mais ele se retrai do outro. Este princípio não pode deixar de provocar consequências patológicas, caso os dois instintos
fundamentais estejam desunidos e caso o ego mantenha a repressão dos instintos sexuais, componentes em questão. Isto pode ser facilmente aplicado ao olho e à visão. Suponhamos que o instinto sexual, componente que se utiliza do olhar, travessão, o prazer sexual em olhar, escoptofilia, travessão, atraiu sobre si a ação defensiva dos instintos do ego, em consequência de suas exigências excessivas, de maneira que as ideias através das quais seus desejos se expressam sucumbam à repressão e sejam impedidas de se tornar conscientes. Nesse caso, haverá uma perturbação geral da relação do olho e do ato de ver com o ego e a consciência. O ego perderia seu domínio sobre o órgão, que ficaria então totalmente à disposição dos instintos sexuais reprimidos. É como se a repressão houvesse sido exagerada pelo ego, como se tivesse despejado a criança com a água do banho. O ego se recusa a ver outra coisa qualquer, agora que o interesse sexual em ver se tornou tão predominante. Mas o quadro alternativo parece mais importante. Este atribui o papel ativo, em vez disso, ao prazer reprimido de ver. O instinto reprimido vinga-se por ter sido impedido de maior expansão psíquica, tornando-se capaz de ampliar seu domínio sobre o órgão que está a seu serviço. A perda do domínio consciente sobre o órgão é o substituto prejudicial para a repressão que malogrou e que só se tornou possível a esse preço. Essa relação de um órgão com uma dupla exigência sobre ele, travessão, sua relação com o ego consciente, com a sexualidade reprimida, travessão, pode ser encontrada de maneira ainda mais evidente nos órgãos motores do que no olho, como, por exemplo, a mão que procurou executar um ato de ataque sexual e depois ficou paralisada histericamente, incapaz, depois da inibição do ato, de fazer outra coisa, como se estivesse insistindo obstinadamente em efetuar uma enervação reprimida, ou como os dedos de pessoas que renunciaram à masturbação se recusam a aprender os movimentos delicados e indispensáveis para tocar piano ou violino. Quanto ao olho, estamos acostumados a interpretar os obscuros processos psíquicos implicados na repressão da escoptofilia sexual e no desenvolvimento da perturbação psicogênica da visão, como se uma voz punitiva estivesse falando de dentro do indivíduo e dizendo, abre aspas, como você tentou utilizar mal seu órgão para prazeres sensuais perversos, é justo que você nunca mais veja nada. Fecha aspas. É como se desta maneira estivesse aprovando o resultado do processo. A ideia da pena de talião está implícita nisto e, de fato, nossa explicação da perturbação visual psicogênica coincide com o que sugerem os mitos
e as lendas. A bela lenda de Lady Godiva nos contos, como todos os habitantes da cidade se esconderam por trás de suas venezianas fechadas, a fim de tornar mais fácil a tarefa da senhora de cavalgar nua pelas ruas em pleno dia, e como o único homem que espreitou pelas venezianas os seus encantos descobertos foi punido com a cegueira. E este não é o único exemplo que sugere que a enfermidade neurótica também possui a chave secreta da mitologia. Senhores, a psicanálise é injustamente acusada de apresentar teorias puramente psicológicas para problemas patológicos. A ênfase que ela coloca no papel patogênico da sexualidade, que, afinal, não é certamente um fator exclusivamente psíquico, deveria por si própria defendê-la contra essa acusação. Os psicanalistas nunca se esquecem de que o psíquico se baseia no orgânico, conquanto seu trabalho só os possa conduzir até essa base e não além. A psicanálise está, portanto, pronta a admitir e mesmo a postular que nem todas as perturbações da visão devem ser psicogênicas, como as que são provocadas pela repressão da escoptofilia erótica. Se um órgão que serve a duas espécies de instintos aumenta seus papéis erógenos, é de se esperar, em geral, que tal não ocorra sem a excitabilidade e a inervação do órgão passivo das alterações que se manifestarão na forma de perturbação de suas funções a serviço do ego. De fato, se descobrirmos que um órgão que serve normalmente à finalidade da percepção sensorial começa a se comportar como um genital real quando se intensifica seu papel erógeno, não nos parecerá improvável que nele também estejam ocorrendo alterações tóxicas. Na falta de outra melhor, temos de conservar a velha e inadequada expressão perturbações neuróticas para as duas classes de perturbações funcionais, travessão, as de origem fisiológica e as de origem tóxica, travessão, que decorrem do aumento do fator erógeno. De maneira geral, as perturbações neuróticas da visão apresentam a mesma relação com as psicogênicas que as neuroses atuais têm com as psiconeuroses. As perturbações visuais psicogênicas, sem dúvida, dificilmente se manifestam sem as neuróticas. Porém, estas últimas podem surgir sem as primeiras. Estes sintomas neuróticos, infelizmente, são pouco reconhecidos e compreendidos, mesmo hoje em dia, porque não são diretamente acessíveis à psicanálise e, além disso, outros métodos de pesquisa não levaram em consideração o ponto de vista da sexualidade. Há ainda mais uma linha de pensamento que se estende aos ramos da pesquisa orgânica, provenientes da psicanálise. Podemos indagar de nós mesmos se a supressão dos instintos sexuais, componentes
que é determinada por influências do ambiente, é suficiente em si mesma para provocar perturbações funcionais nos órgãos, ou se devem estar presentes condições constitucionais especiais para que os órgãos sejam levados à exageração de seu papel erógeno, procurando, consequentemente, a repressão dos instintos. Teríamos de observar essas condições como a parte constitucional da disposição para adoecer de perturbações psicogênicas e neuróticas. Este é o fator ao qual, quando aplicado à histeria, dei o nome provisório de submissão somática.